Oi, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje a gente aí vai começar a falar sobre os fungos. Então, nós já tivemos aula sobre protozoários, nós já tivemos aula sobre algas, e agora a gente vai focar nos fungos. Então, os fungos, assim como as bactérias, eles são importantes para a decomposição. Como vocês sabem, a decomposição é quando um ser vivo morre, seja ele qual for, e os fungos e as bactérias estão ali para degradar, para transformá-los em matéria do solo, ou seja, uma matéria mineral. Então, o que os fungos eles se alimentam? Eles se alimentam de substâncias orgânicas, como eu falei. E essas substâncias orgânicas geralmente são de folhas mortas, de cadáveres, de outros resíduos orgânicos que encontram-se no solo e na água. E tem outras coisas que vocês vão aprender que os fungos também gostam. Então, aqui nós temos aí um GIF, que mostra mais ou menos um processo de decomposição de um tomate, tá? E os fungos, de cara, a gente já consegue observá-los ali na cor esverdeada. Dessa forma, devolvem os sais minerais e a água ao ambiente, contribuindo para a reciclagem da matéria. Então, por exemplo, aqui, a gente aprendeu lá no 6º ano, que nós temos uma matéria orgânica aqui, e aí essa matéria orgânica, ela pode morrer, e gerar matéria mineral para o solo. A mesma coisa funciona com os cadáveres dos animais e os restos de plantas mortas. Aqui no caso nós temos um animal que morreu, e esse animal ele vai precisar ser decomposto pelas bactérias e fungos. E aí os fungos e as bactérias fazem esse trabalho de degradar esse animal e devolver para o solo na forma de matéria mineral. Porém, sua grande capacidade de decompor matéria orgânica pode causar bastante problemas, principalmente para nós seres humanos. Querendo ou não, os fungos eles geram incômodo, principalmente quando estes podem destruir alimentos estocados, aqui no caso do milho. Pode ocorrer também crescimento de fungos em papel, em livros, em roupas, em calçados de couro ou bolsas de couro, casaco de couro. Se você deixar o seu casaco de couro num ambiente úmido e quente, os fungos eles vão começar a se desenvolver por cima daquele material de couro. A mesma coisa acontece nas residências. Os fungos eles se instalam em locais úmidos, como as paredes, tá? Então, existem também aqueles fungos que nós chamamos de fungos parasitas, principalmente em plantas. Esses fungos eles podem destruir plantações inteiras, tá? Então, aí nessa imagem a gente tem alguns exemplos de fungos desenvolvendo-se dentro das folhas. Alguns podem se desenvolver dentro do caule, alguns nas raízes das plantas. E nós temos aí um exemplo das folhas. E alguns podem desenvolver-se também nos frutos dessas plantas. E também nós podemos encontrar os fungos parasitas de animais. Dentro dessa classificação de animais, nós temos o ser humano. Eles se instalam no nosso corpo e podem causar algumas doenças. Entre elas, nós temos aí uma bem simples, que ocorre bastante, que é a frieira, a micose, a candidíase oral, E geralmente existem aquelas doenças nas unhas, quando a unha ela tá
com um aspecto diferente, ou seja, ela está ali tendo um crescimento de um determinado fungo. E existem outros tipos de doenças também. Então, apesar disso, os fungos, né, eles são importantes para nós, né? Apesar de que eles causam todos esses malefícios, eles trazem um benefício grandioso. E que benefícios seriam esses? Um dos benefícios é que alguns fungos eles são considerados comestíveis. Isso aí já é uma coisa legal no sentido alimentação e economia. Outras espécies são utilizadas na fabricação de álcool, bebidas alcoólicas, pães, queijos e antibióticos também. Além disso, os fungos eles também possuem uma grande relação com outros seres. Que seres são esses? Os fungos eles podem se relacionar com as algas. E esse relacionamento nós chamamos de líquens, tá? Então, quando uma alga ela se junta com um fungo, a gente chama de relação harmônica, né? Uma boa relação que estão tendo ali. Então, vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem aqui, a alga e o fungo estão juntos aqui, né? Mas aqui no microscópio, a gente consegue ver eles de uma forma melhor, tá? Aqui você vê a algazinha, né, em verde. E aqui, essas partezinhas aqui são as hifas do fungo. Isso aqui é uma microscopia óptica. Essa daqui é uma microscopia eletrônica que mostra mais de perto, ó. Essas estruturas aqui meio marrom são os filamentos conhecidos como hifas. É o fungo em si. E essa parte verdinha aqui é a algazinha aí sendo coberta pelo fungo, tá? Então, a gente chama essa junção entre alga e fungo de líquens. A ciência que estuda os fungos é chamada de micologia. E pelo que você acaba de ver, esse estudo pode ter aplicações práticas importantíssimas, né? É um mundo muito extenso. Então, algumas pessoas podem achar fungos parecidos com as plantas. No entanto, eles não são considerados seres que realizam fotossíntese, tá? Eles não têm clorofila para realizar fotossíntese. Então, há muito tempo as pessoas classificavam os fungos como se fossem plantas, e eles não são. E apesar de todo esse julgamento sobre eles, nós conhecemos eles como seres heterotróficos, ou seja, eles se alimentam como os animais, né? E, na verdade, apesar de se alimentar como os animais, os fungos não se parecem com os animais. Mas se não são animais e se eles não são vegetais, o que eles são? A que reino eles pertencem? Aí é que está, pessoal, eles têm o próprio reino deles, tá? E o nome desse reino é chamado de reino fungi, tá? Então, por isso que os fungos eles não se encaixam em outros reinos, eles têm o seu próprio reino. Bom, alguns fungos, tá? Como você pode observar aí na imagem, eles são considerados fungos unicelulares. O que são fungos unicelulares? É o mesmo princípio das bactérias. São fungos que só têm uma célula. Exemplo, ali naquela GIF ali, naquele GIF, você consegue ver os fungos se reproduzindo assexuadamente, ó, eles estão se reproduzindo. Você pode ver aqui, ó, que daqui surgiu, ó, uma outra célula, aqui está surgindo outra, aqui, ó, aqui está surgindo uma célula, ó. Então, deu origem a esse ser vivo aqui. Então, esse ser vivo aqui é unicelular, tá?
Aqui nessa segunda imagem é uma microscopia eletrônica, onde a gente pode observar aí também várias leveduras dando origem a outras leveduras. Então, as leveduras podem ser, no caso aí, unicelulares, e os cogumelos são considerados pluricelulares. Ou seja, são seres que possuem muitas células. E aqui nós temos um exemplo dos cogumelos. Então, observando um cogumelo, né, ou até mesmo um mofo, a gente vai já ver essa parte do mofo, a gente vai ver que o corpo deles é constituído por vários filamentos. O nome desses filamentos, gente, é chamado de hifa, tá? E essas hifas, elas estão entrelaçadas e conforme elas vão se entrelaçando, elas vão dando origem ao corpo do fungo, tá? E, na verdade, esse corpo desse fungo a gente chama de micélio, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui essa parte de cima que é o corpo de frutificação, tá? E aqui nós temos o micélio vegetativo. O micélio vegetativo é onde o fungo ele se fixa, ele fica fixado ali, né? Como se fosse a raiz de uma planta. Mas não é raiz, é micélio, tá? E aqui o corpo de frutificação. Por que é chamado de corpo de frutificação? Porque essa parte de cima aqui vai ser responsável pela fabricação de esporos. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o chapéuzinho aqui do cogumelo. E aqui vocês estão vendo que vários esporos estão caindo, né? Quando um esporo desse cai no solo e germina no solo, ele vai dar origem a outro fungo, ó. Tá? Aí vai se desenvolver um outro fungo. Esse tipo de reprodução é chamada de reprodução assexuada, porque não teve aí uma formação de gametas, né? Não houve, não tem aí uma espécie de espermatozoide de óvulo para ocorrer esse processo de fecundação. Então, gente, aqui nós temos uma imagem onde nós temos um pão. Esse pão, ele está coberto de bolor, ou seja, bolor é fungo, tá, pessoal? A gente pode chamar assim. Onde ele está coberto de fungos. E se a gente observar eles bem de perto, a gente consegue ver eles mais ou menos assim, que nem aqui nessa segunda imagem. E aqui no desenho, mostra mais ou menos como que eles se reproduzem, tá? Então, aqui nós temos o micéliozinho aqui se formando, ó, desse fungo. Temos um rizóide aqui. E nós temos aqui nessa parte de cima o fungo produzindo muitos esporos. Cada esporo desse vai originar um fungo, tá? Então, por isso que o pão, quando ele tá com fungos, ele consegue, no caso aí o fungo, né, consegue rapidamente cobrir aquele pão de mofo, né, de bolor, justamente porque esses esporos, eles fazem com que os fungos cresçam cada vez mais rápido. Cogumelos orelhas de pau, e na verdade aí são considerados fungos bastante comuns, acho que você já deve ter visto, né, esse tipo de fungo. E existe os campestres, tá? Ou podemos chamar de champignon, que no caso são, aí no caso, fungos comestíveis, né, cogumelos comestíveis. Bom, outro, né, como a Amanita muscaria, é um tipo de fungo aí, ou seja, de cogumelo, na verdade, que é venenoso, ou seja, ele não é um tipo de cogumelo para comer. Porque se você come, você pode ter problemas sérios, tá? Ele é extremamente venenoso. Então, por isso que, às vezes, é preciso consultar especialistas para saber se realmente
aquele fungo, né, aquele cogumelo, é realmente comestível. Então, os fungos, eles realizam respiração aeróbia, onde eles necessitam do oxigênio para sobreviver. E existem aqueles que, na verdade, não realizam a aeróbia, e sim a anaeróbia, e eles não precisam do oxigênio para sobreviver, tá? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre reprodução dos fungos. Eu espero que vocês tenham gostado da introdução aí dos fungos e vamos para a próxima. Um abraço para todos.